Olá, hoje vamos dar continuidade ao tópico das comédias do recasamento e dando atenção como ilustração, exemplo de membro desse gênero ao filme The Awful Truth, do Del McCarey, 1937. E claro, vou estar falando aqui sobre a leitura do Cavell, alguns aspectos dessa leitura que eu selecionei, algumas sequências do filme para discussão, e na nossa discussão em aula a gente pode também, com certeza vai ter outros tópicos que eu não vou tocar, tentar não me estender tanto aqui. Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção sobre esse filme é o que o Cavell diz ali no início sobre talvez a peculiaridade, a distinção dele em relação a outros membros. Primeiro tem essa afirmação de que em algumas exibições o Cavell sentiu, experimentou esse filme como sendo a mais profunda das comédias do recasamento e a melhor. E essa ideia também de que ele ocupa um lugar especial no gênero. Isso se dá por vários fatores, alguns deles tendo a ver com o que eu vou chamar assim de o ritmo do filme. Eu vou falar sobre a forma como a comédia nesse filme é apresentada de uma forma contínua, sem altos e baixos, sem grandes altos e baixos, e que isso pode tornar... Por isso esse filme é mais dependente, ele diz, do contexto, do encontro particular que nós temos com ele. Ele exige uma certa atenção do espectador para que a comédia sutil que aparece nele funcione, que no caso dos demais membros do gênero não funciona dessa forma, né? A gente tem elementos cômicos mais que sobressaem e que talvez nos engajem de forma mais direta. Então, ele diz algo nesse sentido ali no início, que dependendo do contexto, dependendo da companhia, dependendo talvez do estado de espírito em que a gente se encontra, esse filme pode funcionar melhor ou não. Isso se conecta com um ponto fundamental filosófico do Cavell, que é a nossa relação com o cotidiano, a repetição, enfim, ele vê esse filme como estruturalmente formulado de tal forma a dar expressão a esses elementos no seu conteúdo. Mas há também a ideia de que alguns elementos do gênero aparecem de forma mais explícita nesse filme do que em outros. Isso pode ser também didaticamente interessante para nós aqui. Essa é uma razão pela qual esse é um dos meus filmes favoritos para começar a discutir esses assuntos. O primeiro ponto que eu quero salientar é, voltando uma espécie de revisão aqui, uma passagem que eu citei na aula passada do Mulhall, nesse comentário à obra do Cavell, diz respeito a essa relação das comédias do recasamento com o tema do ceticismo, em particular o ceticismo sobre outras mentes. Essa passagem, o Mulhall nos lembra dessa relação com a comédia shakespeariana e o fato de que, por exemplo, com a comédia e com a obra do Shakespeare como um todo, né? Mas a gente discutiu um pouco o Otelo, e o Otelo aparece aqui como um exemplo no qual a gente tem um melhor caso de conhecimento de outras mentes. Por que isso é importante? Acho que, retomando o ponto que eu já coloquei, se o cético pretende ter um argumento forte, generalizar as suas conclusões, ele precisa atacar o melhor caso e não o pior caso. Não o caso em que a gente tem, por exemplo, o caso de duas pessoas que não se conhecem, são de culturas diferentes, estão se vendo pela primeira vez, é óbvio que vai haver uma enorme dificuldade de interpretação, de compreensão mútua. Isso não generaliza, isso não gera uma dúvida cética, porque é de se esperar, a gente precisa de tempo para conhecer a mente de alguém. Mas, no caso, por exemplo, de um relacionamento romântico, ou de um relacionamento íntimo de alguma espécie, a gente tem algo como o melhor caso. Né? E se mesmo nesse tipo de caso ainda é possível levantar dúvida cética, se a ameaça do ceticismo pode se colocar em alguma forma, então esse é o caso que dá mais força para o cético.
E nesses filmes, segundo o Morro, essa passagem que eu salientei, o casal que é atacado, cuja capacidade humana é atacada pelo ceticismo, também exemplifica a capacidade de suportar esse ataque. Então, esses filmes tratam da força da dúvida cética sobre outras mentes, por apresentarem um melhor caso, mas também apresentam formas de superar essa dúvida. E eu acho que uma questão interessante para a gente discutir aqui é qual é a causa, a motivação pela qual, no final do filme, esse casal supera essas dúvidas e retorna, volta ao casamento, redescobre o desejo mútuo, etc. Falando sobre ceticismo, eu acho que também é importante chamar a atenção para o fato de que esse filme também é bastante explícito logo no início, ao apresentar o tema da verdade, da confiança ou da confiabilidade um no outro. A gente, na primeira sequência, vê o Jerry sendo questionado por um amigo sobre para onde ele foi, ele devia estar na Flórida, e ele diz algo, Jerry, do tipo o que as mulheres não sabem, reticências, então a ideia é um pouco de que se a esposa não souber, está tudo bem, mas ele não nos diz exatamente o que aconteceu, então a gente começa já com uma espécie de dúvida sobre o que aconteceu, o que exatamente o Jerry fez, o que ele quer esconder da esposa, mas certamente tem algo que ele parece estar escondendo aí. E logo em seguida ele encontra a esposa retornando de uma noite que ela passou com um professor de canto, supostamente por causa de um problema mecânico com o carro. E aí também há um diálogo em que a confiança dele na Lucy é colocada em questão, aquela ideia de se ele tem uma mente continental ou não, se ele está ou não com ciúme. E logo depois que os demais personagens saem, há um diálogo entre ele e a Lucy, em que ele diz que a fé ou a confiança é a base do casamento, e se a gente não tem fé, perde a fé, se perde esse fundamento. E depois a gente percebe que ele, e aqui a gente tem um eco também do Otelo, ele procura uma espécie de prova ocular da infidelidade da Lucy, particularmente naquela sequência engraçada em que ele entra no apartamento do professor de canto, achando que vai ter uma prova ocular, e na verdade se tratava de um recital. E ele faz aquele papel de bobo, que eu vou chamar a atenção para essa sequência depois. Então há essa busca por uma prova ocular, há também uma fala da Lucy em que ela diz que ela foi pega em uma verdade. Então o tema da verdade, falsidade, confiabilidade mútua, etc., é bastante explícito nesse filme. Então acho que isso também é uma razão pela qual ele pode ser uma boa, particularmente boa ilustração da discussão sobre o ceticismo nas comédias do recasamento. E há também elementos do gênero, essa é uma passagem que o Cavell fala sobre o mito fundador do gênero. Todos esses elementos que eu salientei aparecem de forma bastante explícita. Em alguns outros membros do gênero isso não é tão explícito, isso passa por compensações, aqui eles aparecem explicitamente. Por exemplo, que há uma disputa logo no início, que o problema entre eles se apresenta como um compartilhamento da infância, como se eles fossem irmãos, e portanto o desejo, eles passam a se considerar parte, tem uma intimidade familiar entre eles que parece diminuir o desejo sexual de um pelo outro. Isso se conecta com essa dificuldade de domesticar a sexualidade sem desencorajá-la. Isso chama por uma vingança, clama por vingança. Eles tentam se vingar começando pelo próprio divórcio, quem vai ficar com o Sr. Smith. Então há um desejo de vingança de ambos. E a mulher toma um rumo regressivo e escolhe como marido um substituto paterno. Isso pode ser lido psicologicamente como um esforço para fazer seu desejo voltar a dormir.
Então a gente tem nessa ideia mitológica do casamento como a passagem de uma relação puramente biológica, do núcleo familiar biológico, para o reino social, despertado pelo desejo. A gente tem aqui o oposto disso, né? Um retorno ao escolher um substituto paterno. Em certo sentido, a mulher retorna para uma fase mais infantil da sua existência, prévia à descoberta do seu desejo e prévia a essa ao fardo, às dificuldades envolvidas no relacionamento social que envolve desejo. Então, o que precisa ser redescoberto, em parte, é o desejo mútuo do casal. Eles precisam, então, redescobrir a razão, a motivação pela qual eles inicialmente passaram a se relacionar. E isso significa reinterpretar esses vínculos familiares entre eles e fazer com que esse sentimento de que eles são irmãos seja superado, seja talvez transfigurado de alguma forma. E também há, eu acho explicitamente, isso são passagens da introdução, né, do Pursuit of Happiness. Também fica bastante explícito e claro nesse filme que, como uma condição para que eles reencontrem ou retomem o seu relacionamento, o homem precisa ambos precisam de uma educação, mas a educação, dada essa assimetria dos gêneros, a educação pela qual o homem deve passar é uma forma de mostrar que ele não apenas está no comando, deve comandar, mas que ele também pode desejar e, portanto, fazer a si mesmo de bobo. Então isso também aparece literalmente naquela sequência em que o Jerry entra no apartamento do professor de canto, mostrando claramente que ele estava com ciúme e, portanto, que ele desejava a mulher. Então esse é o momento em que o homem precisa de alguma forma se humilhar. Ele precisa, para compreender, pensem, talvez seja interessante aqui pensar no contraste com o Otelo, justamente, a leitura do Cavell da motivação pela qual o Otelo, em última instância, estaria usando uma espécie de história de fachada sobre a infidelidade de Desdémona, tem a ver com a sua própria dificuldade em aceitar a sua dependência em relação a Desdémona, sua de Otelo. Portanto, sua finitude, o fato de que ele não é autossuficiente. E, em parte, essa ideia de que o homem precisa passar por uma espécie de humilhação para sua educação tem a ver com a descoberta da sua dependência, com isso se tornar, ou redescoberta, com isso se tornar consciente e a mulher perceber isso, para que ela, portanto, perdoe da sua parte o que aconteceu antes. Né? De novo, há uma necessidade de educação e de perdão que é mútua. Ambos precisam se perdoar e entender o que levou àquela situação. Mas, dada essa assimetria, é importante que haja essa mudança na percepção do homem como autossuficiente. Então, aqui a gente tem uma conexão já com o Otelo também. Esse é o ponto mais, talvez, surpreendente, pelo menos para mim, na primeira leitura do capítulo, que a razão pela qual essa comédia pode ser esse membro, esse exemplo, esse filme, pode ser tomado, às vezes, em algumas exibições como o melhor exemplo de comédia do recasamento, é o fato de que não há nenhuma cena extraordinária ou triunfal, essa ideia de um knockout scene, né, que põe à parte. Isso seria uma conquista particular desse filme.
que se conecta com a apresentação de uma linha ininterrupta de desenvolvimento cômico, um contínuo desdobramento de pensamento e emoção durante um período mais longo do que se imagina os companheiros do gênero. Então, acho que a gente não sabe exatamente quantos dias se passam, não me lembro se é dito qual é exatamente o prazo para o divórcio ocorrer desde aquele momento inicial na corte até o final, mas a gente tem a impressão de que se passam algumas semanas. É bastante tempo relativamente aos demais filmes do gênero. E ao longo desse tempo, relativamente longo, a gente não tem grandes altos e baixos cômicos. Né? Tem algumas piadas, alguns momentos em que a gente vai dar mais risada, mas aqui, se vocês compararem com os outros filmes, isso ficava muito mais marcado, em alguns momentos em particular. E isso, segundo Cavell, se conecta com a ideia de rastrear o cômico até suas origens no cotidiano, mostrando que o festival ao qual os eventos aspiram é uma encruzilhada para a qual e a partir da qual uma vida normal, um ciclo diurno não finalizado, pode prosseguir com sentido. Então a ideia de que o cômico pode ser encontrado mesmo na repetição da vida cotidiana, que o cômico não é apenas algo que vai acontecer em momentos especiais, mas que em alguma medida poderia acontecer continuamente. E isso se conecta com a ideia de que parte do que a Lucy tem que relembrar e redescobrir é o fato de que ela e o Jerry deram muitas risadas juntos. Né? A ideia de que o relacionamento deles possibilita uma, vamos chamar assim, de uma relação cômica, por oposição, trágica com o cotidiano. Então a ideia da repetição, como eu disse, do ritmo contínuo, ininterrupto, é importante aqui na forma como o filme a narrativa do filme é contada. Isso, por sua vez, se conecta, aqui eu já estou entrando no capítulo propriamente, com a ideia de que nas comédias clássicas a gente tinha uma sucessão de estações, como marcando esse ciclo da vida. Nas comédias do recasamento a gente não tem, o tempo é mais condensado, não se passa tanto tempo assim, mas a gente tem o diurno e o noturno como ocupando essa função. A gente começa o filme numa cena diurna, termina numa cena noturna, numa sequência noturna, começa na cidade onde estamos abrigados das estações e da natureza, e termina em Connecticut. Não sei se vocês conhecem a geografia e um pouco até da mitologia nos Estados Unidos, de que Connecticut fica próximo de Nova York, é uma espécie de o local onde as pessoas ricas, pelo menos, de Nova York, têm suas casas de campo. Então é um pouco um lugar de descanso para fugir do agito da cidade grande. E o filme então começa em Nova York e termina em Connecticut. E isso então, a parte final que eu salientei aqui, é essa ideia de que viver felizes para sempre, entre aspas, falar um pouco sobre isso, né? O que é o para sempre exatamente. No caso das comédias do recasamento, por oposição às comédias clássicas, não há um grande momento de atestação de que eles vão viver felizes para sempre. Pelo contrário, o que é preciso é redescobrir uma forma de viverem felizes continuamente, sem essas explosões do cômico. É viver com alegria e felicidade, mas de uma forma compatível com
com a repetição dos nossos dias, com uma relação cotidiana do casal. Então, ao contrário da comédia clássica, não há sugestão, a fórmula viveram felizes para sempre. Não há outra vida para o casal, e essa deve ser suficiente. Eles devem descobrir que é na repetição, não é... Eles não vão ter um momento de completa felicidade que vai perdurar para sempre, de enorme felicidade. Eles vão descobrir uma forma de serem felizes continuamente um com o outro. E isso seria a forma como esse tipo de comédia pensa na felicidade. A felicidade como tendo a ver com a repetição, com o cotidiano, com o diurno. E isso vai implicar também a ausência de um festival, que também fica claro o contraste com a comédia clássica. O par deve encontrar a felicidade sozinho, desapadrinhado, um no outro, a partir de suas capacidades de improvisar um mundo para além da cerimônia. Então a gente não tem uma cerimônia de casamento, de recasamento, e não há uma autoridade externa que vai garantir que eles vão encontrar a felicidade juntos. E tem um momento em que o Cavell conecta essa ideia com o fato de que naquela sequência do tribunal há uma disputa cômica para saber quem vai ficar com a guarda do Sr. Smith, do cachorrinho. E o Cavell diz em algum momento que é tão absurdo, esse filme mostra que é tão absurdo, sugere, né, esperar de uma corte que ela determine se o casamento vai ou não poder continuar, quanto esperar que ela determine de forma razoável quem vai ficar com a custódia do cão. Então a solução tomada aí é obviamente cômica. Né? Coloca os dois e vamos ver para que lado o cão vai. Isso não tem a menor sugestão de que isso seja uma forma razoável e realista de determinar a custódia do cãozinho. A própria ideia, talvez, da custódia do cão já é cômica em si mesma. Mas eu acho que a sacada do Cavell aqui, que a sugestão parece ser que uma corte decida pela continuidade ou não do casamento é tão razoável quanto que a corte decida dessa forma, né, arbitrariamente, com quem o cão vai ficar a maior parte do tempo. Então aí se conecta com esse desapadrinhamento, né, de não a motivação para a continuidade do casamento precisa ser descoberta internamente. Tudo o obstáculo à felicidade é interno e precisa ser superado internamente. Isso envolve coragem e poderes que nenhum festival poderia providenciar. E aqui, logo no final, tem eu acho que eu tinha salientado um pouco isso em outro contexto, a ideia de que se isso não foi desde sempre verdadeiro, né, que mesmo num contexto talvez historicamente anterior, como o das comédias shakespearianas, mas em grande medida na nossa sociedade contemporânea, se a ideia do festival como sendo o que ratifica o casamento não foi sempre uma espécie de ilusão, de projeção de algo. Claro que o festival pode ser a externalização de uma mudança interna, mas a questão é se isso é uma reinterpretação moderna ou se sempre foi, se o festival sempre foi isso, no fundo. E isso se conecta com uma ideia que o Cavell também trata em outros contextos, que ele atribui a uma fala do Lutero, uma frase do Lutero que
toda a nossa vida deveria ser batismo. Tem a ver com a ideia de que, por oposição ao batismo ser um momento particular, institucionalizado, no qual nós passamos, nós renascemos, que isso deveria ser contínuo, que os sacramentos, em geral, deveriam ser, vamos chamar assim, existencializados, né? que a nossa vida deveria seguir de tal forma que esses sacramentos fossem vividos o tempo todo e, portanto, reiterados, repetidos. E, analogamente, a ideia é que no casamento, o que define o casamento é que a vida como um todo deveria ser festiva, vamos chamar assim, por oposição a um festival que marca isso. E aí vem um pouco essa passagem que a Lucy fala para a tia Patsy, que eles tiveram grandes risadas. Não uma risada, uma grande risada, que seria uma risada cínica, mas uma sequência de risadas dentro da vida. Então, essa seria a visão do cômico no cotidiano. Uma sequência de risadas, talvez num contexto de repetição, de normalidade. E aqui a ideia do awful truth aparece num primeiro contexto como a verdade terrível, estranha, é que a Lucy precisa redescobrir é que o Jerry é a pessoa que possibilita isso na vida dela, essa sequência de risadas. Louco quanto ele possa ser, ele tem lá seus efeitos, mas foi isso desde o início que ela conta a história de quando eles se encontraram e como ele a fez rir desde o início, como essa é parte da razão pela qual ela se apaixonou por ele. Um outro ponto que fica claro no filme, que também distingue as comédias do recasamento das comédias clássicas, é que nós estamos na mesma posição, nós espectadores, na mesma posição que os protagonistas. Nós não há uma chave externa para que seja solucionado o problema. Não é como se eles apenas precisam descobrir que alguém está tramando contra eles e nós, como público, sabemos disso, eles ainda não, eles precisam descobrir. Isso é uma parte do que acontecia nas comédias clássicas. Aqui, a dificuldade é interna e nós precisamos descobrir, juntamente com eles, a motivação para retomarem o desejo mútuo. E aí, essa é uma passagem importante, que eu acho que vale para as comédias do recasamento como um todo, mas ela aparece nesse capítulo, que a ideia mesma do título que o Cavell deu a esse gênero, recasamento, deve registrar essas duas afirmações da tarefa da experiência humana, a aceitação do human relatedness, né, do fato de que nós nos relacionamos e talvez precisamos nos relacionar em algum sentido, no sentido que a ausência de relacionamento humano pode desumanizar o outro. Se apresentou na nossa discussão do Otelo, por exemplo, como ele acaba por ser no final ele diz que ele tem um coração de pedra ao ter desumanizado Desdemona, ele se desumaniza. A gente viu isso rapidamente também na leitura do Mulhall do Blade Runner, como o reconhecimento do outro como humano é também mútuo, né? É dele, é do meu reconhecimento que depende o meu status como ser humano, e eu posso também me desumanizar. Então essa é um pouco a ideia da aceitação dessa necessidade de um relacionamento e a aceitação da repetição, o casamento como sendo um emblema do conhecimento dos outros, não apenas por causa da implicação de reciprocidade, mas porque ele implica uma devoção à repetição e ao diurno.
Então, o casamento é um emblema do conhecimento de outras mentes por essas duas razões. A implicação da reciprocidade, um precisa se relacionar com o outro, entender o outro, se abrir ao outro, mas também por causa da devoção à repetição e ao diurno. Então, o Cavell também diz que essas são comédias do cotidiano, do diurno, em alguns contextos. Agora, falar um pouco só sobre a sequência de abertura e depois um pouco sobre o final do filme, para pelo menos ilustrar como essas ideias aparecem aí. Primeira questão que o Cavell coloca, eu não sei se isso ficou claro para vocês na primeira vez que viram o filme, mas tem algo de estranho nessa história mal contada do Jerry. A gente não sabe exatamente o que aconteceu e até o final do filme a gente não sabe. O que exatamente ele estava escondendo do seu amigo aqui quando ele está aí se bronzeando, vocês lembram, né? Ele precisa se bronzear porque ele supostamente estava na Flórida, portanto deveria ter voltado. Ele estava por algumas semanas na Flórida, alguma coisa assim, deveria ter voltado bronzeado. E ele está fazendo isso então para que não haja uma suspeita da Lucy. Mas suspeita do quê? O que ele fez exatamente? E a sugestão do Cavell é que nós não sabemos, realmente não sabemos. Por tudo que sabemos, talvez ele estivesse na Flórida, mas, sei lá, ficou dentro de um hotel. Ele simplesmente parece não estar querendo levantar suspeitas. E ele também parece, essa eu acho que é a sacada interessante do Cavell aqui, nesse diálogo que eu já vou citar com o amigo, ele parece estar propositalmente deixando as coisas um pouco vagas em aberto. Ele parece estar querendo manter a sugestão de que houve, pelo menos a possibilidade de que ele tenha feito alguma coisa que a mulher não deveria saber. Isso é importante para ele por alguma razão. Então, isso aparece nessa passagem, por exemplo, que o Cavell diz que quando o Jerry fala sobre o que as mulheres não sabem, o que você não sabe, você é o amigo, né? Que isso não vai machucar, vamos dizer assim. Tudo que a gente sabe é que ele não esteve, que ele deveria estar na Flórida, aliás, mas a gente não sabe nada mais. Inclusive, não sabemos se ele esteve ou não na Flórida, em última instância. Mas o importante aqui, segundo o Cavell, é que talvez o Jerry esteja menos interessado em ter, de fato, traído a mulher do que na mera possibilidade disso. Que o que é mais importante para ele não seja cultivar esses casos, mas cultivar uma reputação disso. Cultivar a reputação de que ele, especialmente aí com seus amigos, de que essa é uma possibilidade, que talvez isso tenha acontecido. Por que isso é importante? E aí eu acho que esse é um exemplo de leitura refinada do Cavell, que só vai fazer sentido prestando atenção a outros elementos do filme que vão reforçando essa sugestão. Mas a ideia é basicamente que o Jerry talvez estivesse se sentindo aprisionado no casamento. O problema, em última instância, que levou à ameaça do divórcio não é tanto a dúvida em relação à fidelidade da Lucy, mas que o Jerry, assim como o Otelo, eu estou aqui talvez exagerando um pouco o paralelo, mais do que o próprio Cavell faz, mas assim como o Otelo, ele prefere essa história de fachada, ele prefere projetar o problema na Lucy, ele prefere se auto-enganar pensando que a razão pela qual o casamento não está dando certo tem a ver com a Lucy, sua infidelidade, ou seja lá o que for, mas que no fundo isso se conecta com a sua própria sensação de estar aprisionado, a sua falta de liberdade. O casamento passa a ser, por causa inclusive da repetição e da rotina, passa a ser experimentado como uma prisão. E se isso é verdade, então há uma lógica, digamos assim, na história
ou em esconder algo e deixar em aberto o que aconteceu, porque pelo menos isso parece colocar para o próprio Jerry, para as pessoas com quem ele conversa, a possibilidade de liberdade. Né? Tudo que é necessário para a liberdade é a sua possibilidade. Se pelo menos ele pudesse sentir livre para fazer isso, então ele não está aprisionado no casamento. Então, isso, o que o Cavell vai tentar mostrar ao final é que o que o Jerry precisa aprender é a encontrar um espaço lógico para a liberdade dentro do casamento, por oposição a pensar que ele só vai ser livre na medida em que ele puder, de alguma forma, superar esse vínculo do casamento. Que a liberdade depende de algo extramarital, né? de um caso em particular, mas que depende de poder fugir desses vínculos do casamento. Então ele vai precisar aprender, ou reaprender, redescobrir a possibilidade de se sentir livre no interior do casamento. Mas então o principal aqui é, eu acho, essa ideia de que a história mal contada do Jerry talvez se conecte com o que no fundo é a razão que o leva a pensar no divórcio, por oposição a ser a infidelidade da Lucy. Um outro ponto interessante, eu acho, que se conecta com a leitura do gênero como tratando da conversa, da compreensão mútua e, em particular, da necessidade de igualdade entre os gêneros e, portanto, do reconhecimento da voz da mulher. A mulher precisa ela precisa ser reconhecida como tendo direito de falar, tanto direito quanto o homem na relação. E isso é emblematizado nesse filme no fato de que o Jerry, por oposição ao Dan, o cowboy, reconhece, aprecia a capacidade musical da Lucy. O Dan simplesmente não se dá conta, quando eles estão naquele dueto no piano, de quão distante estão as capacidades deles dois, musicais de ambos. Ele tem um parêntese aí que ele fala sobre o orgulho do Dan em nunca ter tomado uma lição. Isso se conecta um pouco com uma certa mitologia americana, norte-americana, de um dom natural, por oposição a uma mitologia do que acontece na Europa, né? Essa ideia da mente continental e do cultivo da cultura, e do orgulho em ser culto, em ter passado por uma educação formal, por oposição ao orgulho do cowboy, vamos dizer assim, que teria esse dom natural. Isso conecta com uma certa visão norte-americana da diferença dos Estados Unidos, do Novo Mundo, em relação ao velho mundo europeu. E também é interessante que essa ideia de que no mundo desses filmes, então o Cavell falando aqui sobre as comédias do recasamento como um todo, a falta de ouvido, ou que a gente talvez, a expressão em português fosse algo como ser ruim de ouvido, né? Que isso é fatal. Então, isso é literalmente o ouvido despreparado para apreciar a virtude musical da Lucy, mas, metaforicamente, a falta de uma abertura para ouvi-la mesmo, para ter uma conversa de igual para igual entre o par. E, portanto, o contraponto disso é que ao Jerry reconhecer, apreciar a voz da mulher, tanto no momento em que ele entra no recital, quanto depois daquele momento em que a Lucy se passa pela irmã e imita a rotina e o show da Dixie Belle. Também é um contexto em que ele redescobre o seu desejo pela Lucy
ao ouvi-la cantar para ele. Então a atitude dele acaba mudando, e isso alegoricamente teria a ver com um reconhecimento dessa igualdade, né? de se abrir para ouvir de fato, para que haja uma conversa entre os dois. Então é apenas nesse filme que a mulher canta para o homem, e portanto apenas aqui o homem pode mostrar a sua habitação com a mulher do reino da música, não ele mesmo cantando, mas escutando, ao escutar, apreciando o que é cantado a ele, para ele. Então a ideia de se abrir de novo aqui, né? Escutar, se colocar na posição de alguém que pode ouvir a mulher como sendo parte da educação do Jerry. Então, que é exatamente o que faltava no início, né? Naquela primeira sequência que há uma disputa sobre se ele pode confiar nela, ele basicamente não está ouvindo a Lucy. Não está ouvindo no sentido de que entra por um ouvido e sai pelo outro, que ela diz que foi que foi por causa de um problema mecânico, que eles acabaram tendo que dormir juntos numa pensão naquela noite, enfim. E ele sequer parece interessado em ouvir essa versão da história no início, talvez porque, no fundo, o que ele queria era uma desculpa para se sentir livre, naquele sentido em que ele parece se sentir, por oposição, se sentir aprisionado no casamento. Passando então para a sequência final, para terminar, a gente tem então essa ideia de passar da cidade para o campo, para um lugar talvez envolto com uma atmosfera mitológica, como um lugar de perspectiva. O Cavell conecta isso em parte com o retorno à infância. Eles, nessa sequência em que eles estão nas motocicletas dos policiais, eles claramente estão se comportando de uma forma infantil. A Lucy, por estar bêbada, supostamente. O Jerry, não. Então, essa é apenas um elemento, uma desculpa, mas o que está de fato acontecendo é um regresso de ambos, talvez para redescobrirem o seu desejo. E há também a sugestão nessa estranho desenvolvimento em que os guardas que tinham parado o carro por alguma razão, pelo som alto, porque estarem andando muito rápido, acabam levando eles para casa. Então há essa ideia de que as leis e normas, ou talvez a normalidade, é deixada para trás, junto com o veículo que foi deixado para trás, e que eles precisam de um novo tipo de transporte para entrar nesse novo contexto. Então, são algumas ideias que o Cavell coloca aí. E aí eles entram nessa cabana. Daqui eu só vou salientar alguns elementos. O primeiro, que eu também não teria ficado claro para mim, não fosse a leitura do Cavell, a ideia de que se o Sr. Smith, o cãozinho, foi a musa do primeiro encontro deles, né, a musa do casamento, o cupido, vamos dizer assim, que inspirou o relacionamento, agora eles parecem estar precisando de uma nova musa, ou de uma musa diferente, e essa parece talvez ser a função do gato. Há também a ideia de que o gato é o símbolo tradicional da sexualidade feminina, então isso se conecta um pouco com, inclusive na era medieval, a conexão entre as bruxas e o gato preto, e como isso se conecta com uma espécie de repressão da sexualidade feminina da parte da sociedade. E também, se a gente for pensar, há o fato de que o cãozinho é
um animal mais domesticado, pelo menos tradicionalmente a gente pensa assim, do que o gato. O gato tem algo de mais selvagem e, portanto, aquela ideia inicial do Cavell de que o desafio desses casais é descobrir uma forma de domesticar o desejo sem acabar com o desejo, a ideia de aparecer um animal menos domesticado, mais selvagem aqui, talvez também possa ser tomado um pouco como simbólico dessa redescoberta do desejo feminino. A gente tem também o vento, né, que fica abrindo a porta, fica batendo a porta, e obviamente eu acho que parte da simbologia aí é o desejo deles sendo redescoberto. Tem algo que está para além do controle deles. Mas é necessário que eles deem um passo, que eles tomem uma atitude. Não basta essa redescoberta do desejo. E aqui eu coloquei o gato como em parte também atrapalhando isso, né? Como um obstáculo para que a porta se abra. Aqui. A gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. E aí a gente chega a tal diálogo filosófico, o Cavell chama assim, no final do filme, que tem a ver com a questão da mudança. Então essa é uma passagem que ele nos lembra que esses filmes são filmes sobre conversas, sobre diálogo, e sobre o que é o casamento, e que essa é uma discussão intelectual, filosófica, e que nesse caso em particular ela toma a forma de uma discussão sobre a mudança, sobre a necessidade da mudança. Então esse filme parece estar refletindo sobre a necessidade da mudança para que as coisas continuem as mesmas. Então, essa ideia do the same but different, né? O mesmo, mas diferente. O paradoxo envolvido não apenas no relacionamento mútuo de um casamento, mas, se o Cavell está correto, que a gente tem um emblema aqui do cotidiano como tal, então também a chave para uma vida feliz, completa, que aceite o diurno, o cotidiano, e que pense a mudança como envolta nesse processo de retorno, de repetição. Então eu só peguei uma parte do diálogo para dar um pouco refrescar a memória. As coisas são as mesmas que sempre foram, apenas você também é o mesmo. Você, Jerry. Portanto, eu acho que as coisas nunca vão ser as mesmas de novo. Então, as coisas não vão ser as mesmas porque o Jerry não mudou. Para começo de conversa, também está implícito aqui nessa discussão que foi ele que começou a ver as coisas de forma diferente. É ele que precisa voltar a tomar o cotidiano, o rotineiro, ou mesmo o que sempre foi, de uma outra forma, olhar para isso de uma outra forma. E aí a resposta do Jerry que ela está errada, as coisas são diferentes, mas de uma forma diferente, você ainda é a mesma, mas eu fui um tolo, não sou mais agora. Na medida em que eu sou diferente, mudei, você não pensa que as coisas poderiam ser as mesmas de novo, apenas um pouco diferentes? Então, há esse jogo aqui, né? As coisas não vão ser completamente diferentes, eles não vão, daqui por diante, entrar num relacionamento em que magicamente tudo vai dar certo, eles vão ser extremamente felizes para sempre. Não é esse tipo de resolução cômica que a gente vai ter no filme. O que a gente tem é um retorno a uma situação cotidiana em que eles redescobrem nessa rotina e nesse cotidiano uma maneira de ser felizes, né? Dessa forma mais realista, eu diria. E aí a Lucy perguntando se you mean that, se você realmente pensa assim, se isso não é só da boca para fora, se não haverá mais dúvidas.
Então, é muito sutil aqui a mudança, mas, em parte, a razão pela qual não há mais dúvidas foi, a gente pode pensar superficialmente que foi porque o Jerry descobriu que a Lucy não o traiu, mas a sugestão do Cavell é diferente. Houve aqui uma metamorfose do Jerry, na medida em que ele redescobriu a sua dependência em relação a Lucy, redescobriu o seu desejo foi reacendido em parte naquele contexto em que a Lucy se passou pela Dixie Belle, como que explicitando que ela também é uma mulher de carne e osso e tem desejo, que ela não é apenas a irmã dele, que ela não é apenas alguém que ele conhece desde sempre e parte da família, mas que ela é uma outra pessoa, um ser humano separado e que deseja. Então há uma redescoberta do desejo e eles vão retornar a uma vida em conjunto em que eles vão ter que refazer essa descoberta, parece ser um pouco a sugestão. Isso vai ser algo contínuo. O Cavell parafraseia aqui o que teria sido a mudança da Lucy dessa forma. Ok, eu entendo. Então isso é um pouco o Cavell tentando dar o espírito do que teria acontecido nessa sequência final. Eu entendo, temos esse problema de ter nos conhecido um ao outro desde o início, desde sempre, para sempre. Isso significa ser irmão e irmã. Isso não pode ser ruim. O que é necessário agora é que nos estranhemos ou nos separemos, né? Descobramos que somos separados para reconhecer sem negar a nossa intimidade natural, que somos também estranhos, separados e diferentes. Então há uma intimidade natural, mas isso não significa ou não deveria levar a uma negação da independência um do outro, da separação um do outro, do fato de que ambos têm desejos e assim por diante. Então eu vou mostrar que para ser sua irmã, entendido dessa forma, isso será mais estranho do que você jamais me conheceu. Eu vou me transformar em algo inesperado. Estou mudando ante os seus olhos, diferente, por assim dizer, de mim mesma, portanto não diferente. Para ver isso, você terá que, correspondentemente, sofrer uma metamorfose. Então, isso parece o convite da Lucy aí, né? Eu mudei no sentido, mudei, mas permaneço a mesma. Eu, na verdade, não mudei, eu apenas, por exemplo, naquele contexto em que ela se apresenta como irmã do Jerry, como Dixie Belle, ela não estaria exatamente mudando, mas apresentando, exibindo para o Jerry um lado dela que sempre esteve aí, mas que o Jerry teria reprimido, esquecido por um tempo. Né? O lado pelo qual que motiva o desejo dele, Jerry, por ela. Então, ao mostrar isso, ela é a mesma, ela não teria mudado, ela apenas mostrou algo que ele tinha esquecido, mas para que ele perceba isso, ele precisa mudar e passar por uma metamorfose. E a mudança que acontece com ele é justamente, agora conectando então com o começo do filme, ele precisa descobrir a possibilidade da liberdade dentro do casamento, através do recasamento. Então, ele precisa deixar de ver o casamento como uma prisão e o recasamento, a ideia da repetição, como sendo liberador. Ele vai ser mais livre para ser ele mesmo nesse relacionamento do que fora dele. Acho que essa é um pouco a lição. Ambos vão ser, mas um bom casamento um bom relacionamento humano como tal, é um no qual as pessoas envolvidas se sintam mais livres para serem elas mesmas do que fora desse relacionamento. Então, a partir de agora,
na conclusão do filme, o problema não pode ser mais tomado como tendo sido culpa da mulher, como o Jerry coloca no início. Então ele precisa se dar conta de que, seja lá qual for o problema, ele é parte do problema. A visão dele do casamento é parte do problema. Então ele, para colocar de forma provocativa aqui, parte do que precisa mudar para que eles retomem o seu casamento trata-se de uma mudança filosófica, conceitual, de como o Jerry interpreta o casamento. Uma mudança que envolve esses conceitos de liberdade, repetição e assim por diante. Então, e isso se conecta, eu vou terminar com esse ponto, com a recorrência do relógio como uma imagem do tempo passando. A gente está o tempo todo sendo relembrado nesse filme de que faltam tantos dias, tantas horas, tantos minutos para que o divórcio se concretize. Então o tempo está sendo contado ao longo do filme e no final a gente tem esse cuckoo clock, né, esse relógio cuckoo, em que no lugar do cuco, do passarinho, a gente tem essas miniaturas, talvez, do próprio Jerry e da Lucy, ou algo como isso, né, pelo menos sugestivo disso, de um casal humano, e que o que acontece quando, bem no final, é que o Cavell chama aqui de o menino está sendo sendo o que aqui? Sendo chamado a fugir do mecanismo do tempo. Então, ele, ao invés de eles manterem a sua rotina, como nas outras vezes que a gente viu, eles saem, fazem os movimentos um pouco mecânicos, robóticos, repetitivos e entram de volta, há uma mudança aqui. Então, o Cavell está lendo isso como uma alusão a uma nova forma de habitar o tempo, uma nova forma de habitar o cotidiano, a repetição do dia a dia. Isso não é sair do tempo exatamente, mas uma atitude diferente em relação ao tempo. E aí ele conecta isso com Nietzsche. Eu não sou especialista em Nietzsche, então podemos discutir um pouco mais isso depois. Mas o que me importa salientar, então Nietzsche tem essa ideia de que nós deveríamos voltar a ser crianças, superando a vingança, por exemplo, e obtendo uma nova visão do tempo que se conecta com a aceitação do eterno retorno, em Nietzsche. A ideia de que a melhor forma de afirmar, de dar um sim à vida é afirmar a repetição, aceitar a repetição, o eterno retorno do mesmo. Isso seria uma nova forma de habitar o tempo. Então, podemos discutir um pouco mais essa ideia, mas o que me interessa para finalizar aqui é a sugestão que o próprio Cavell coloca como sendo talvez difícil de aceitar, de que, para alguns, né, de que como pode ele estar conectando esse diretor, Leo McCarey, e Nietzsche? Isso não é pura coincidência, e como poderia ser uma coincidência? E aí a resposta dele, aqui que eu vou terminar, é que isso não é tão surpreendente, contanto que nós aceitemos duas proposições aqui. A primeira é que ambos, Nietzsche e McCarey, são originais, o que eles trabalham dentro dos seus próprios meios e sabem como dar sentido ao que eles precisam, cada um dentro do seu meio. Então, um grande artista, um grande diretor, é alguém que é capaz de usar as condições do seu meio para passar uma mensagem, vamos dizer assim. Isso deveríamos poder aceitar em relação ao diretor. Mas mais do que isso, para os nossos propósitos mais interessante do que isso, é que talvez existam certas verdades sobre esses assuntos cuja descoberta mostra a relação entre os conceitos de tempo e infância,
e perdão, superar a vingança, aceitar as necessidades repetitivas do corpo e da alma, sexualidade, amor, etc., que são verdades sobre nós mesmos. Então a ideia de que por que deveria ser, eu acho que a mensagem é essa, né? Eu acho que a gente pode se conecta com o tema do nosso curso sobre filmes como capazes de fazer filosofia. Não deveria ser surpreendente que diferentes pessoas em diferentes meios descubram as mesmas verdades, se essas são verdades sobre nós, se elas são verdades universais, em alguma medida, sobre o ser humano. Então, se eu pensar na filosofia como uma aquisição de autoconhecimento, pelo menos nesse sentido, ela pode ser auxiliada tanto por textos explicitamente filosóficos quanto por obras de literatura e cinema, que nos ajudem a descobrir essas verdades sobre nós mesmos. E sejam quais forem essas verdades, e aí eu vou finalizar com essa frase, o que quer que descobramos, elas serão verdades terríveis, vamos colocar assim. Porque, de outra forma, por que verdades sobre nós mesmos seriam tão difíceis de encontrar e de dizer? Então há algo de talvez isso conecta com uma concepção da filosofia que também aparece no Wittgenstein, que às vezes as coisas mais óbvias sobre nós mesmos são as mais difíceis de colocar de forma clara. É difícil nos recordar daquilo que é mais familiar sobre a nossa existência. É difícil colocar isso, articular isso de uma forma que seja reconhecida por nós e por outros. E esse filme parece estar, em alguma medida, contribuindo para essa articulação, ao articular esses conceitos de uma forma que, por exemplo, Nietzsche também teria feito na sua obra. Então, acho que essa é um bom ponto para finalizar e que a gente pode voltar na nossa discussão geral sobre a relação entre o cinema e filosofia. Finalizando então por aqui hoje, obrigado e até a próxima.